Oiê, tudo bem, mulherada? Fiquei uma semana sem mandar pra vocês, né? Que eu tava super na correria viajando pra lá e pra cá. Mas vamos lá, não vou desistir, vamos até o final. Hoje o capítulo é o capítulo 6. Só pra recapitular, pra quem não sabe, estou lendo esse livro, Campo de Batalha da Mente. Da Joyce Meyer, e eu tô fazendo uma síntese de tudo aquilo que eu enxergo de mais interessante e relevante, é algo que eu senti da parte de Deus, né, de compartilhar. Tudo que eu falo é pra mim, né, e é isso, basicamente, tá? O que eu ia pedir pra vocês, quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, curte, compartilha, talvez tenha outra pessoa que esteja passando por isso que eu vou falar hoje. Então não guarda só pra você, tá? Vamos compartilhar, ajuda aqui. Eu tô com, acho que 87 pessoas inscritas e até agradecer, daqui a pouco eu tô com 100 mil pessoas, né? Vou usar esse vídeo aqui até pra guardar de recordação, aí quando eu tiver chop. Aí a gente tem que, né, celebrar as pequenas vitórias. Isso é uma das coisas que Deus vem me ensinando demais, gente. E assim, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o capítulo, mas é assim, né? Deus vai falando, a gente vai falando. Eu venho sentindo demais isso que eu queria trazer pra vocês antes de começar esse capítulo. Como que a gente tem uma crítica exacerbada sobre nós mesmas. Como a gente se autocritica. Como a gente não consegue enxergar tudo que a gente faz de bom. É muito engraçado, né? Parece que assim, cara, você fez um monte de coisa legal e você foca naquela que não saiu. E às vezes a gente não consegue nem receber um elogio, né? Alguém vira e fala assim, ai, nossa, como você tá linda, tal. Ai, mas você também, sabe? Cara, parece meio bobo isso. Ah, não, mas eu não quero tirar a glória de Deus. A gente, pelo amor de Deus, ninguém tira a glória de Deus, porque a glória é só dele. Você que pensa isso, você tá viajando na maionese. A glória é dele, é óbvio que é dele. Então, às vezes, por questões religiosas, por falta de entendimento, a gente fala isso, né? Ai, não me elogia, fale com Deus, enfim. Desculpa, às vezes eu me irrito um pouco com religiosidade, de fato. Mas, vamos lá, voltando, né, ao assunto, que a gente possa se olhar com um olhar de amor, que a gente possa se enxergar de uma perspectiva positiva, que a gente possa ver e falar, caraca, olha que legal que eu fiz hoje, nossa, meu, eu não, sei lá, eu não consegui, por exemplo, eu não consegui juntar R$ 1 milhão, mas nossa, eu juntei 0,000, juntei R$ 1.000 por mês, sabe assim? Eu coloquei uma meta grande, né? Caraca. Mas enfim, pensa numa coisa menor, sei lá, eu quero emagrecer 10 quilos, caramba, falta 30. Ou, quero emagrecer 10 quilos, falta ainda 5 quilos pra emagrecer os 10, mas pô, você já emagreceu 5, sabe? Então assim, a gente precisa começar a se olhar com um olhar de amor, com um olhar de celebrar as pequenas vitórias e parar de se criticar, parar de criticar o outro ou a outra, né? É engraçado porque tem muitas pessoas que se incomodam com eu estar fazendo um vídeo, né? E eu não sou pastora, não sou pregadora, claro, mas eu senti algo, e o que eu senti é eu com Deus. Mas é nítido como que as pessoas que você acha que vão te apoiar, né, que no seu mundo, né, religioso, muitas vezes quem mais você espera apoio não te apoia. E muito pelo contrário, critica, nossa, pessoa parecida, tal. E eu não tô nem aí também. Mas enfim, é isso que eu queria trazer pra vocês. Então, se vocês não se reconhecerem, você pode ter certeza que talvez não tenha ninguém pra reconhecer. Amém que você tenha uma amiga verdadeira que possa falar, né? O seu cônjuge, de repente, olha, você já fez até aqui, parabéns, sabe? Se reconheça, mas nem sempre a gente vai ter essa pessoa, sabe? Então eu queria deixar isso pra vocês, pra gente poder contextualizar. Não tem nada a ver
o que eu vou falar assim, mas eu senti de falar, então eu tô compartilhando isso com vocês, tá? E, bom, vamos lá, vamos ao capítulo. Capítulo 6. Espíritos aprisionadores da mente. Esse tema é bem forte, né? É bem relevante. Vai começar com a passagem de Filipenses 4, do 6 ao 7, que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. É engraçado, né, que a ansiedade, ela funciona como um termômetro pra gente, né, pra gente olhar pro nosso coração, pro nosso relacionamento com Deus. É que nem a dor de cabeça. Muitas vezes a gente tá com dor de cabeça, a gente toma um remédio, mas o problema não é a dor de cabeça, é o que tá por detrás. E a ansiedade é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tá lutando com pensamentos, com espíritos aprisionadores da mente, né, que é o capítulo em si, o título do capítulo, e a gente não consegue entender de onde que vem essa ansiedade, né? A gente pensa assim, cara, mas eu já entreguei minha vida pra Deus, Cara, eu acredito em Jesus, sabe? Só que eu não consigo ter paz, eu não consigo confiar em Deus em algumas áreas da minha vida. E não que seja isso, mas pode ser isso também, né? Por isso que cabe você analisar, avaliar a sua vida. Muitas coisas são realmente fora do quesito espiritual, mas a gente sabe que o quesito espiritual impacta demais. Então, aqui a Joyce, ela até conta, né, que ela, num determinado momento da vida dela, ela tinha uma dificuldade muito grande de acreditar. Sabe, assim, coisas que você sente que Deus falou com você? Até às vezes alguém vem e fala, olha, você tem um dom para isso, você vai fazer esse trabalho. Aqui eu tô falando, né, gente, de pessoas idôneas, né, que falaram coisas que tem a ver, né, porque, enfim, quem é desse meio sabe que quem nunca levou uma profetada nada a ver, né, mas enfim. Então aqui são coisas que você realmente acreditava, que é a palavra rema, né, a palavra revelada por Deus. Nossa, eu senti demais isso. Eu tenho esse chamado, eu gosto, sabe? Eu sinto que é isso. Só que em um determinado momento da vida da Joyce, ela não conseguia mais acreditar. E ela não entendia de onde que vinha essa descrença. Por que ela não estava conseguindo acreditar naquilo que antes era algo tão firme, que ela de fato acreditava de todo o coração. E aí ela começou a questionar, né? Falou assim, cara, será que realmente eu ouvi certo da parte de Deus? Será que eu não criei isso na minha cabeça porque eu queria, né? Quantas vezes isso não acontece? Deus fala com a gente, às vezes usa pessoas, circunstâncias, né, para confirmar, mas a gente não consegue acreditar. E aí ela disse que estava, né, no momento dela de oração, e aí veio na mente dela espíritos aprisionadores da mente. E aí ela nem se ligou que era para ela orou, né? Tipo, não, há muitas pessoas, né, que tem esse espírito aprisionador da mente e tal, vou orar, mas ela realmente, assim, não se ligou que tinha a ver também com ela, né? E aí, quando ela orou, ela sentiu uma libertação muito forte. Ela disse que em questão, assim, de... Muito forte isso, né? Ela disse que em questão de segundos, ela começou a relembrar
né, o Espírito Santo começou a trazer à mente dela de novo aquelas coisas que ela não conseguia mais acreditar. Então ela tinha essa dificuldade, né, de acreditar, fez a oração, orou por espíritos aprisionadores, e aí, poucos segundos depois, o Espírito Santo levou ela para as promessas, né, que haviam sido feitas sobre a vida dela, e ela disse que ela, né, voltou a crer, como ela não acreditava já há muito tempo. E aí, cara, isso é muito forte, né? Porque, não sei se já aconteceu isso com vocês, isso já aconteceu comigo algumas vezes, do tipo, cara, que estranho, né? Aquilo parecia que tava tão encroado na cabeça que você falava, meu, não dá, não consigo, ansiedade, ai. Aí do nada você fala assim, do nada, né? Espírito Santo faz um milagre, né? E aí você fala assim, não, vai dar certo. Tá difícil mesmo, mas vai dar certo. Então eu acho que é muito isso, né? E aqui fala, nela também traz que a libertação ela é progressiva. Isso é interessante porque às vezes, gente, vocês já pensam certo, vocês já oram por isso, mas às vezes você não teve uma libertação assim. Na realidade, nesse capítulo, ela não cita quantos anos ela ficou assim, porque ela deve ter orado por várias coisas e tal, mas enfim, né, ela fala que fez uma oração específica e aí nessa oração específica ela sentiu essa libertação. E então a gente tem que ter paciência também, entender que a história dela é a história dela, a minha história e a sua são histórias diferentes, são contextos de vida diferentes, né? E que a gente tem que ter paciência nesse processo de libertação. Até compartilhando com vocês, eu tô fazendo um trabalho no albergue e uma das coisas que eu percebo, e é engraçado, né? Engraçado não, digo, é interessante, né? Você observar, começar a observar as mulheres, né? Eu venho desse cenário, né? Nós somos em 4 mulheres, irmãs, e eu tô lançando a marca, eu tenho muito contato com mulher. E lá no albergue, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande delas acreditarem que elas são amadas, de acreditarem que elas podem ter uma chance, né, na vida, enfim. E muitas vezes a gente se encontra assim, muitas vezes você não acredita mais que aquela área da sua vida pode dar certo, que você pode conquistar algo maravilhoso na sua vida profissional, um amor, paz no relacionamento com a família, amizades novas, promoções, enfim, tem muitas coisas, né, que eu poderia citar, e muitas vezes a gente não acredita mais, e nessas áreas são áreas que a gente precisa buscar essa libertação, porque muitas vezes eu vejo, assim, uma grande religiosidade, e eu já fiz muito isso, de responsabilizar Deus pelo meu fracasso. Então, muitas vezes eu já falei assim, mas eu não consegui, eu acho que Deus não quer que eu seja, né, que eu ganhe mais e tal. E assim, gente, muito cuidado com isso, tá? Avalie a sua vida, veja se você realmente está fazendo tudo o que você pode fazer, dentro do que é possível fazer, humanamente falando, para ver se aquilo é de fato ou não de Deus, né? Eu percebi isso sobre a minha vida, que muitas vezes eu não fazia a minha parte, entendeu? Que faltava sim eu me capacitar, eu me dedicar um pouco mais, largar a preguiça, né? A preguiça é algo que muitas vezes a gente vê como algo assim, eu sou preguiçosa, é que nem quando o pessoal fala assim, não, eu tenho, como é que fala? Aquele negócio que você, como é que é? Não é autismo, não, eu viajei, gente, TDAH. É que eu tenho TDAH. O problema é seu, aquelas, né, brincadeira. Mas assim, é engraçado porque as pessoas usam, tipo assim, não, é que eu tenho TDAH, eu sou preguiçosa. Você tá entendendo? Tipo assim, às vezes a pessoa nem tem TDAH, ela usa o TDAH pra, tipo, falar, não, eu não consigo porque eu tenho TDAH. Ela não consegue reconhecer, não, eu que sou desorganizada mesmo,
né? Eu que não consigo gerir melhor a minha vida pessoal, profissional, dizer não. Então a pessoa fala que tem TDAH, mas não é TDAH, né? Claro que existe a doença, né? E não sei o que é TDAH. Já me falaram que eu tenho, mas eu já fui na psicóloga, psiquiatra. Quem fala geralmente é família, né? Pra zoar e tal. Porque, pô, TDAH, cara, é uma doença. Não é nem legal você brincar com a doença, né? Mas enfim, a gente fala preguiça. Ah, não, é que eu sou preguiçosa, eu gosto de dormir. Gente, sério, isso é muito grave, porque a preguiça rouba a nossa vida. E aí a gente fala, não, é porque Deus não quis, não. Poxa, eu tentei, mas não rolou. Aí quando você vai ver, será que Deus não quer mesmo te abençoar nessa área? Será que não faltou nada não pra você fazer? Será que não faltou mudar um pouco a sua percepção? Gente, a Bíblia, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, né? Gente, vocês podem achar que eu sou doida. Lê a Bíblia, tá escrito lá. Não tá falando em nenhum momento que a gente não pode conquistar as coisas, sabe? Que Deus, só fala o contrário. Então a gente se balizar que Deus não quer isso é tão pequeno, sabe? A gente precisa, claro, buscar a vontade dele e não idolatrar os nossos desejos. Esse é o ponto. A idolatria é o ponto. Então, nossa, eu tô assim indo pra outros assuntos que eu tô sentindo de falar, tá? Mas tudo vai contribuir, tá bom? E voltando, espíritos aprisionadores da mente. Então, a libertação ela é progressiva, né? E aí falam duas coisas que a gente precisa ter. Cara, a gente precisa voltar a acreditar. Talvez você fale assim, Amanda, eu não dá mais pra mim. Eu não consigo acreditar. Não é que você não tá entendendo. Eu não consigo mais. Eu perdi minha fé. Às vezes acontece. Acontece de você perder a sua fé em alguma área da sua vida. Nossa, é normal, ser humano. É melhor a gente reconhecer que a gente perdeu a fé nessa área e pedir ajuda pra Deus do que a gente fingir que tá tudo bem. Gente, tira as máscaras, sabe? Tira as máscaras. Deus já sabe do seu coração. Não precisa falar pras pessoas. Fala pra uma amiga, se você quiser também, mas pra Deus você tem que ser sincero. Então, fala assim, Deus, eu não consigo mais acreditar que o Senhor vai me abençoar nessa área. Mas eu vou me posicionar. E aqui fala isso, né? Mais pra frente, que você precisa decidir. A fé, ela é uma decisão. Você não precisa sentir confiança. Você precisa se posicionar e decidir ter fé. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Eu não acredito, eu não acredito que isso pode dar certo. Mas, independente de eu não sentir, eu vou agir em fé que Deus vai me dar o melhor. E você precisa falar, declarar a palavra de Deus. Cara, faz sem vontade no começo. Você vai ver. Declara um versículo por dia. Pega um versículo. Cara, esse versículo aqui tem tudo a ver com o que eu tô vivendo. Começa. De manhã, de tarde, de noite. E aí depois, você vai ver, no primeiro dia, talvez você não goste, no segundo... Gente, eu vou te falar. Quem fizer isso por uma semana e não se sentir melhor, e não perceber cadeias sendo quebradas na mente, pode me chamar aqui. Eu duvido. Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus em ação. E muitas vezes a gente não usa uma arma que a gente já tem. E a gente quer guerrear com armas carnais. A nossa batalha, ela é espiritual. Entende? Também. E nesse quesito, né, de espíritos, não adianta você guerrear carnalmente com espíritos aprisionadores da mente. O que é carnal, o que é espiritual. Tem a sua parte, tem a parte, sabe, assim, a gente tem que aprender a olhar para uma perspectiva mais clara sobre aquilo que
é espiritual e o que não é. E quando a gente fala de batalha na mente, batalha espiritual, a gente precisa, de fato, declarar a palavra de Deus, né? E aí, ela dá alguns exemplos. Vamos ver se vocês talvez se identifiquem. Ela fala assim: antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de uma região que é super pequena não faria nenhuma diferença, né? Que Deus, ele abriria portas que ninguém poderia abrir. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens libertadoras que ele havia me dado. Né? Então, muitas vezes, né, a gente, caraca, cadê minha fé? Mas eu acreditava, eu tava lá naquela situação, já aconteceu isso com vocês? Nossa, mas eu não tinha nada, naquela época eu tinha tanta fé. E muitas vezes a gente não consegue compreender, né, essas coisas que acontecem. Aí ela fala assim: eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pela rádio. Acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Acreditava que os nossos filhos seriam usados no ministério. Acreditava toda a sorte de coisas maravilhosas que Deus tinha colocado no meu coração. Então ela acreditava. E aí, quando ela se sentiu atacada, né, ela não cita quando foi isso, mas pelo que eu entendi foi um período, ela não conseguia acreditar, e foi o que aconteceu. Ela começou a duvidar do chamado dela, das coisas que ela sentia que iria entregar, que ela iria fazer aqui e tudo mais. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque eu queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. E aí eu queria que a gente meditasse também em uma palavra que ela vai de encontro com todas as inverdades e com fortalezas e sofismas que a gente muitas vezes tem na nossa mente, né? João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes, né? Ou seja, se você continuar na minha palavra, vocês são os meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta? É a verdade. O que é a verdade? É aquilo que Deus fala. E o que Deus fala? É o que está na Bíblia. Então, vocês vão ser libertos a partir do momento que vocês se encontrarem mais com a verdade de Deus sobre a vida de vocês. Por que a gente vive muitas vezes no escuro? Né? Como na própria Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Por que ele mente? Por que ele distorce? Para que vocês fiquem distantes da verdade. É fato. Se você está perto da verdade, você vai estar livre, você vai estar seguindo a vontade de Deus, você vai estar entendendo o que Deus quer para sua vida, você vai estar vivendo abundantemente. Agora, se você tem alguma crença, qualquer que seja, sobre quem você é, sobre o seu momento de vida, sobre o próximo, alguma mentira que está dentro do seu coração, vocês têm que ter muito cuidado, porque nem sempre essa mentira ela se revela de uma maneira clara. Às vezes a mentira se revela numa ansiedade, né, que é uma dor de cabeça que eu comentei. Às vezes se revela numa falta de crença que Deus vai abençoar vocês. Já parou para pensar? Poxa, mas se Deus abençoa tantas pessoas e se tem tantas promessas na Bíblia, por que eu não acredito que vai acontecer comigo? São coisas que a gente precisa olhar para nossa mente, não com olhar crítico ou julgador, mas olhar e refletir. Que mentira que eu venho acreditando por tantos anos? Que tomou conta da minha mente, que eu preciso agora substituir pela verdade.
Então Jesus, ele é o caminho, né? Ele é lâmpada para os nossos pés. Ele é a verdade, ele é a vida. É muito engraçado, né? Porque tudo vai para Jesus. O que ele é? Ele é o pão da vida. A gente não come para se alimentar, tal. Eu acho muito legal porque ele associa, né, ao alimento. E a única forma de você se sentir vivo é com Jesus. Não tem outra forma. Tipo, você pode até, de repente, né, achar que eu tô sendo religiosa e tal, mas, cara, Jesus, ele tem todos os princípios de uma vida maravilhosa, né, de um desfrute. Claro que no mundo vamos ter aflições, né, não tô falando que vocês não vão viver coisas ruins, vão sim, isso já tá garantido, mas que vai ser mais leve, que vocês vão ter um olhar diferente, isso eu posso te garantir. Que vocês vão conseguir discernir as circunstâncias, né? Não de um ponto de vista distorcido. Até assim, compartilhando com vocês, muitas vezes aconteciam coisas na minha vida e como eu tinha uma identidade muito distorcida de quem eu era, de quem é Amanda filha amada, de quem Jesus era, muitas vezes eu achava que era castigo. Isso tá acontecendo comigo, eu acho que eu fiz alguma coisa de errada, tal, Deus tá me castigando, ou eu tô fazendo alguma coisa errada, é por isso que eu, sabe, assim, não, sempre. E muitas vezes a gente até brinca, né, não sei o que, castigo de Deus, sabe, gente, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem alguém como eu que pensava errado, e essas frases acabam alimentando uma toxicidade muito grande, né, a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. Então, o que eu enxergo? O pecado, ele é o nosso maior castigo, né? Quando você peca, é o castigo. E claro, né? O que você colhe, o que você planta, você colhe. Mas eu via que era uma coisa assim que faltava dentro de mim uma identidade restaurada, porque eu estava num processo de libertação, porque eu criei mentiras. Então você tá vendo? Quando você acredita em mentiras, você acha que Deus é punitivo, é julgador, né? Você se critica demais, porque você vive mentiras. E aí você, dentro de você vê que você não tá bem, você não se sente feliz com você, mas você vai ignorando até uma hora que você não aguenta mais. E aí você pensa, nossa, Deus não me ama. E não é que Deus não te ama. É que a gente não consegue, às vezes, ter a humildade de reconhecer que a forma como a gente se enxerga, que a gente vê o mundo e como a gente vê Deus, ela está distorcida. Então você precisa voltar, falar assim, caraca, peraí, às vezes a forma que eu tô enxergando tá errada. Eu preciso buscar a verdade. E aonde que tá a verdade? Na Bíblia. Através da revelação do Espírito Santo. Começa a ler o Novo Testamento, pega a Bíblia, compra uma Bíblia atrativa para vocês lerem nesse primeiro momento, né? Eu amo, por exemplo, a Bíblia da Joyce Meyer. Eu sou fã da Joyce Meyer, né? Todo mundo já sabe. E a Bíblia dela é maravilhosa. É uma Bíblia que tem explicações, tem outros conteúdos de mulher também. Começa a ler o Novo Testamento, né, aos poucos, vai entendendo a palavra, vai assimilando quem que é Jesus. As mentiras, elas vão caindo por terra. E aí vocês vão vivendo a verdade. Por isso que aqui fala, conhecereis a verdade. Quem liberta é a verdade. E é só isso que faz o todo isso. Gente, se vocês verdadeiramente buscarem a Deus de todo o coração e ir atrás das verdades de quem Deus te enxerga, das verdades de quem você é, através da visão de Jesus, de como ele te enxerga, não tem nada vai resistir a isso, nenhuma dificuldade, nada, absolutamente nada. Então, o que eu queria falar pra vocês é decida acreditar. Decida acreditar. Independente de você não sentir, decida acreditar.
Faça a sua parte. Busque as verdades. Que verdades, Amanda? Não sei, você que me diz. Que área da sua vida você não acredita? Que área da sua vida você tem dificuldade de acreditar, sabe? Que você sabe as respostas. Às vezes a gente busca tanto, né? A gente faz tantos cursos e tal, e tá dentro da gente. Mas às vezes a gente não consegue se olhar com esse amor. Então pede para Deus, fala assim: Deus, som do meu coração. Me ajuda a enxergar com amor a minha vida e compreender as verdades que o Senhor tem para mim, e que eu possa olhar elas com amor, e não que eu não me sinta rejeitada, criticada, mas que eu possa, Senhor, ser curada. Amém? Então façam essa oração para que Deus possa mostrar para vocês, tá? E é interessante, né, comentar um pouco sobre a questão que eu até coloquei aqui uma observação. É interessante pensar, né, que muitas vezes, qual que é a estratégia, né, do diabo? Primeiro, colocar mentiras no seu coração. Se ele conseguir colocar essas mentiras no seu coração, meio caminho tá andado para ele. Segundo, tirar sua fé. Olha que engraçado. Nossa, a Bíblia é tão especial, né? Que na armadura, na nossa armadura espiritual, o que é a fé? A fé, ela é simplesmente o escudo. O que o escudo faz? Te protege dos dardos inflamados do maligno. Então, o que acontece? Quando você está fazendo algo na sua vida, quando você está avançando, vem algo assim. Porque quando você tá parado, você já tá num lugar que tá ótimo pra ele. Mas quando você tá lá, não, eu vou tal. Aí vem assim: ai, você é burra. Ai, você não consegue. Ai, pra você, ai, se toca, você vagabunda. Só que aí você tá, ó, com o escudo. Tá vendo? O escudo, ele não chega no seu coração. Agora tira o escudo, vagabunda. Nossa. Realmente eu não mereço esse trabalho. Nossa, eu não me dedico tanto quanto eu poderia. Nossa, realmente, eu acho que eu vou desistir disso, porque não é pra mim. É assim que acontece. Agora vamos colocar o escudo. Com o escudo. Vagabunda, não sei. Vagabunda não, irmão. Vagabunda não, meu irmão. Olha aqui. Eu sou filha de Deus. Em primeiro lugar, Deus não me trata assim. Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Vagabunda? Meu sangue é lavado. Eu sou justificada por Jesus Cristo. Essa não é a minha identidade. Tudo bem. Não estou me dedicando tanto quanto eu poderia, mas vagabunda não. Pois a partir de agora, eu vou criar um cronograma para poder conquistar isso na minha vida. Sei lá, tô dando exemplo aqui. Vocês entendem? Isso acontece, gente. O inimigo, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Entendeu? Dentro da igreja, fora da igreja, na nossa família. A gente, infelizmente, às vezes, né, é usado por bem. Eu também, às vezes, sou usado pelo mal. Claro que sou. Eu sou ser humano. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, para sondar o nosso coração. Pra gente pedir perdão. Pra gente compreender que a gente erra. Nossa, mas você é usada pelo diabo? Óbvio, todo mundo é. Infelizmente, a gente vive num mundo caído. Falta, às vezes, a gente acordar pra entender que o mundo jaz do maligno. Gente, o mundo jaz do maligno. Porém, Jesus veio para todos nós. E nós somos pecadores. E ele já venceu. Ele já venceu o mundo. Mesmo o mundo sendo
caído, a gente não vai ficar aqui para sempre. Aqui é uma fase. Então a gente não precisa se desesperar, a gente tem que focar na nossa identidade celestial, eterna. Aqui é um pouquinho. Na Bíblia fala que nada se compara ao que há de vir. Os sofrimentos, as dificuldades, elas são assim, ó. É que a gente às vezes não consegue, às vezes não, né? A gente não sabe como vai ser lá no céu, né? Tal. Quem vai ser vizinho de Jesus, né? Eu quero ser vizinha de Jesus. Mas enfim, brincadeiras à parte. É aí que ele te ataca. Ele te ataca na sua defesa. Você tá entendendo? Pensa assim, ó, você tem uma armadura. A espada é a Bíblia. Aí você tá sem a sua espada. Já tá meio marromeno, né? Você não sabe as verdades de Deus, já tá meio capenga. Você tá sem fé. Gente, é prato cheio. Entende? Então, fica calma. Se você está assim, tá tudo bem. Quem nunca esteve? Fica tranquila. Porque você tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Se você está, né, aqui, nada é por acaso. Creia em Jesus. E Ele, com muito amor, vai te conduzir para esse caminho de cura, de libertação. Mas se foca, se eu fosse falar para você, se foca em duas coisas hoje. Primeiro, na verdade de Deus, sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre quem Ele é. Leia a Bíblia. E a segunda, decida acreditar, mesmo sem vontade. É uma decisão sua acreditar ou não. Não é de ninguém. Ai, mas é que eu não me sinto... Não. Para de culpar os outros. Para de mimimi. Não vem, não. Você que tem que decidir acreditar. Não é papai, mamãe. Ai, mas você não sabe o que eu passei na minha vida. Não importa. Quando eu falo não importa, não é no sentido egoísta, tá, gente? Não é que eu estou sendo indiferente a vocês. Mas é no sentido assim... Gente, de fato, o passado, ele já foi. Agora a gente tem que olhar a partir do que a gente tem que é o presente. Então eu imagino que vocês tenham sofrido ou sofram coisas inimagináveis. Mas se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar, né? Einstein falava isso. É insano achar que a gente vai conseguir resultados fazendo as mesmas coisas. Então, muda. Vamos mudar, vamos decidir acreditar, tá? Decidir acreditar. Então, precisamos decidir crer. Precisamos decidir crer. Tá? E aí, a gente já tá caminhando pro final, tá? Quem que vai ajudar a gente nesse processo? O Espírito Santo. Mas você concorda que se vocês não conhecem o Espírito Santo, como é que, entendeu? Vocês precisam buscar conhecer, gente. Até porque depois, olha que engraçado, a gente vai pro céu, né? Aí você chega lá, aí o pessoal tá conversando lá, não sei o que, nossa, Apocalipse e tal, caraca, você nem sabe o que aconteceu. E quem vai estar lá? As pessoas que acreditam em Deus, né? Que lê a Bíblia e tal. Tem assunto no céu. Lê a Bíblia. É tão legal. Claro, no começo, gente, obviamente... Nossa, no começo eu tive muita dificuldade para ler o Antigo Testamento, aquela parte dos nomes e tal. Levítico também, eu falava, ai, os números. Mas aí eu comecei, tipo assim, eu mudei minha visão. Falei assim, cara, ou eu leio de uma forma crendo que tem um porquê ser assim, ou eu vou ficar, tipo, sabe, chata, reclamando. Aí eu falei assim, cara, deixa eu olhar o lado bom. E aí eu comecei mudou, né? Aí eu falei assim, caraca, que legal, né? Tudo tem uma ordem, tudo tem uma organização, né?
pro sumo sacerdote ir, ele tinha que vestir a roupa. Aí eu fiquei, nossa, que legal a roupa, tal, as cores, sabe? Deus é um Deus de detalhes. E aí você vai aos poucos, né? Eu indico começar sempre pelo Novo. Para quem não lê a Bíblia, lê o Novo e volta, né, pro Antigo. Mas se vocês quiserem, vai na raça, vai que vai. Tá, então o Espírito Santo que vai nos ajudar. Conheça ele. Eu também tô conhecendo, conheço pouco. Eu acho que eu preciso conhecer muito mais. A cada vez mais eu vejo que eu conheço mais pouco ainda. É muito engraçado. Porque a gente fala, não, mas Deus, não sei. Aí você fala, nossa. Entendeu? Então, take it easy. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Sabemos que oração oferecer, nem como oferecê-la de forma válida, né? Mas o mesmo Espírito, ele recebe a nossa súplica e ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, decida acreditar e ore. E fala assim, Deus, eu não sei orar. Tá tudo bem, fala assim, Deus, eu não sei o que falar, eu tô aqui. Olha, não tô feliz e é isso. Acabou, orou. Gente, vocês não precisam falar bem, falar lindo, entendeu? Sabe por quê? Porque o Espírito, ele intercede por nós. Cara, até na oração Deus tira o peso, né? Não precisa ser perfeito. A oração é o seu coração. Deus, eu não creio. Deus, eu tô cansado. Deus, Deus, me ajuda. Deus, tô feliz. Deus, tô grata. Deus, obrigada. É você. Seja você. A gente não pode ser a gente, às vezes, no trabalho. Ai, tá tudo bem com você? Ai, não, tô devendo banco, engordei, tô depressiva. Não dá. Mas com Deus, a gente precisa ser sincero, entende? Então a gente precisa decidir acreditar em Deus, orar e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Claro, você fazendo a sua parte. Então, através do Espírito Santo, ela foi conduzida a crer, né? E aí, para finalizar, ela fala assim, sobre os espíritos aprisionadores. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, estava além da minha decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo, ele me mostrou como orar e o seu poder prevaleceu. Muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Então, gente, da mesma forma que ela foi conduzida, né, a orar por esses motivos, né, e por espíritos aprisionadores, ela foi liberta, né? E eu sinto que eu já estive muitas vezes assim, sabe? Frustrada, descrente, sem fé para sonhar, sem voltar a crer em Deus, né? Que Deus estava comigo, que Ele iria operar grandes milagres. Então, da mesma forma que eu, a Joyce e tantas outras mulheres já estivemos assim, com a mente tomada pela incredulidade, sem acreditar verdadeiramente que Deus pode fazer nas nossas vidas, eu acredito que há mulheres assim. Há mulheres assim. E hoje Deus, Ele quer te libertar. Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua frustração na sua bênção, na sua vitória. Ele quer substituir as fortalezas, os sofismas e as mentiras que você vem acreditado por anos em identidade divina e verdades de quem você é e de quem Deus é na sua vida. Então, eu gostaria de orar para a gente poder finalizar, para a gente focar nisso, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês, primeira coisa de tudo,
é uma decisão. É uma decisão sua. Ai, Amanda, não, mas você não sabe como é que tá. É uma decisão sua. Decida crer agora. Vai pro seu quarto, ajoelha, ora, pede ajuda pra Deus. Fala como é que tá o seu coração. Escreve. Eu tenho vários diários, isso é muito bom. Escreve o que tá afligindo o seu coração. Escreve assim: Deus, eu não acredito, não consigo acreditar nessa área. Pede libertação para essa área. Pega as palavras de Deus que diz sobre essa área e declara. E vai declarando todos os dias. Declara, declara, declara. E vocês vão viver essa libertação. Amém? Vamos orar. Pai, eu gostaria de te agradecer por esse momento. Eu gostaria de agradecer, Senhor Deus, por cada mulher que está aqui, que o Senhor colocou para assistir essa palavra, que ela possa ser profundamente tocada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, para que o teu sangue, o sangue que cura, que lava, que transforma, que liberta, possa nos libertar de toda escravidão espiritual, mental, que a gente possa viver os teus planos, os teus sonhos. Pai, em nome de Jesus, toda acusação agora cai por terra, toda mentira do diabo cai por terra sobre a identidade das tuas meninas, das tuas amadas filhas. Cai por terra agora toda mentira, todo engano, toda distorção, tudo aquilo que o diabo vem soprado no ouvido delas. Você não merece, você é burra, isso não é pra você. Você é assim mesmo. Frases que a gente acha que vêm de nós, mas são frases do diabo. Pai, em nome de Jesus, revela as mentiras de Satanás e substitua, Senhor Deus, pelas verdades e que elas possam buscar essa verdade, Pai. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Estão destruídos os planos de Satanás sobre a vida dessas mulheres, Senhor Deus, e de qualquer mulher, Senhor Deus, que esteja sofrendo, eu não sei também, no mundo, no Brasil, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo cubra o planeta Terra, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua paz, e que todos possam, Senhor Deus, dizer Hosana, 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 Hosana nas alturas. O Senhor está voltando, Jesus. Eu oro para que a gente possa estar preparado, Senhor Deus, para esse momento glorioso da sua vinda, Senhor, que o Senhor nos encontre saradas, curadas, libertas e vivas, Senhor, tira todo espírito de morte, de tristeza, de depressão, de suicídio, toda tentativa, Senhor Deus, de acabar com as próprias vidas, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que isso aconteça. Eu mando os teus anjos agora, Senhor Deus, nos 4 cantos dessa terra, e é que a sua glória seja reconhecida, Pai amado, por qualquer pessoa, por qualquer ser que respire. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. É isso. Um grande beijo pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso. Amo a vida de vocês.